Então, vamos lá. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de produção textual, ok? Pra gente não perder tempo. O que acontece? Aí, quem for chegando, vou esperar muito não, porque senão passa muito rápido. Vamos lá. Eu perguntei se todos fizeram a atividade. Atividade 1 até a questão 4. Até a questão 4, não, até a questão 5, né? Vou só confirmar aqui a apostila. Não, até a questão 4 mesmo. Professor, é o que? Apostila? Oi, a apostila referente ao mês de agosto está falando sobre o gênero textual, mais um pouquinho do gênero textual crônica. Vê se todos localizaram aí. Todos estão com a apostila? Alguém que ainda não buscou? Sim. Eu acho que não, né? Hoje já são 23, não é isso? Eu acredito que todos já estejam com a apostila referente a agosto. Tem alguém aí que não está com a apostila? Não, né? Todos estão. Então tá ótimo. Então vamos lá. Na última aula fizemos uma correção e ainda não iniciamos o texto, né? Vamos falar sobre o gênero crônica, né? É um gênero, pessoal, que fala muito do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Mas isso não quer dizer que são cenas reais, que realmente aconteceram, né? O gênero crônica é um gênero considerado fictício, né? Da ficção. Só que o autor, o cronista, né? Que é a pessoa que escreve a crônica, ele traz isso para a nossa realidade, para situações do nosso dia a dia, né? Ocorridas no nosso dia a dia. Então, por isso que o gênero crônica é considerado um texto curto, né? É uma narrativa, porque o narrador conta a história, narra a história, mas também tem traços descritivos, né? Que seriam traços descritivos? São questões quando descrevemos o lugar, o personagem, né? O objeto, mas a predominância do texto crônica, ela é narrativa. Alguém lembra aí quais são os 5 elementos da narrativa? Vamos recapitular aqui rapidamente. Isso é importante, hein? Não podem esquecer. Quem lembra? Oi? O Falou, narrador? Gabriel? Oi, não ouvi. Repete, por favor. O narrador. Isso, narrador, muito bem. Quem mais? Toda a história tem um Enredo. Começo e final? Enredo que... Fala, Miguel. Nada. Ó, já falaram aí, personagem, ok. Enredo. Para existir uma história, ela precisa também ter o quê? Um espaço. Não, narrador. Clímax. Também. Mas os elementos... Desfecho? Oi? Um desfecho? Não, isso é a estrutura, né? Quando falamos nos elementos... Opa, desculpa. Ana Clara tá quase morrendo, professor. Oi? Ana Clara já tá quase morrendo ali, a cara dela. Então vamos lá, recapitulando. Falaram já narradores, né? Narrador, enredo. Na narrativa, precisamos o quê? Onde acontece a história? Todo desenrolar da história. Em algum lugar. Isso, no lugar ou espaço, né? Tá faltando aí. Precisa saber quando acontece? Tempo. Tempo também. Isso. E, narrador, enredo, espaço, tempo e faltou umzinho. Personagem?
Isso, muito bem. Esse... Sabia que era um personagem. Mas história não é nada sem personagem. Tem que ter pelo menos um personagem, né? Principal. Verdade. Eu já não tinha falado Tem antes que do ter pelo Gabriel. menos um personagem, ó. Tem uma Gabriel. história, ó. Vira um A lixo, história cara. sem personagem não vai ter nada pra contar. Vai falar sobre o quê? É impossível, né? Professora, Oi, amor, fala. mas já não tinha falado do personagem antes do Gabriel, que a senhora tinha falado? Você tinha falado personagem? Já tinha, você tinha falado que já tinha, outra criança já tinha falado. Não, falaram Não, você falou narrador. clima. Narrador, não falaram personagem, não. Bom, eu não ouvi. Falaram a questão do clímax, desfecho, isso é Falaram estrutura. narrador. Oi? O narrador. Falaram isso. Narrador. O primeiro foi o Gabriel, também. né? Que falou o narrador. Isso, Fui eu. personagem não tinha falado, não. Mas, bom. Então, esses são 5 elementos. Toda narrativa, ela precisa ter, né? Introdução, que é o início da narrativa, o início da história, né? O desenvolvimento, que é onde os personagens vão aparecer, vamos conhecer cada um. Às vezes, na verdade, a crônica, ela não precisa ter vários personagens, tá? Ela tem, geralmente, poucos personagens. E também, só que na crônica, ela não tem o clímax, né? Não é necessário ter o clímax. Ela tem somente o desfecho, né? Como vai finalizar essa narrativa. Outra coisa importante nas características da crônica, ela é um texto curto. Não necessariamente com pouquíssimos parágrafos, mas a intenção dela não é se estender muito na contagem, né, da narrativa, na contação da narrativa. E sim ser um texto curto, pequeno, ok? Essas características vocês precisam entender para diferenciar um texto e reconhecê-lo. Saber, esse texto trata-se de uma crônica, tá? Pois tem essas características. E lembrando que a crônica, né, é um gênero da ficção, mas que tratamos cenas do nosso cotidiano, do que acontece no nosso dia a dia. Tudo bem até aí? Vamos lá conhecer um pouquinho? Tá. Quem gostaria de fazer a leitura aí do texto? Eu. Tá. Em que página? Quem tem a página aí? Eu tô sem a página aqui. Eu. Fala não pra tem mim, por página, favor. não. É na produção textual, mas não tem página. Pois é, a minha apostila tá sem página aqui também. É língua portuguesa 2, é a segunda matéria da apostila. Isso, obrigada aí. Valeu, João. Tá, mas é qual texto? É tipo de crônica? O começo, o iniciozinho, tá? É o primeiro. Aqui, Tem dois ó. aqui. Início mesmo, ó. Gênero crônica. Gênero crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao acontecimento em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Isso. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. A crônica foi inicialmente desenvolvida com o caráter histórico. As crônicas históricas, elas relatavam desde o século XV fatos históricos reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, algumas com toque de humor. Mais tarde, esse tipo de texto despretensioso
pois se Isso. aproximando ao público e conquistando os leitores, os leitores mundo afora. Eu li errado, eu pulei uma linha, desculpa. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. Tá, só um As minutinho aí, principais Murilo. Obrigada. características. Só um minutinho. Então, vou explicar rapidamente essa parte. É aquilo que eu já havia falado, né? Antigamente, a crônica, ela tinha um estilo, né, diferenciado. Hoje, né, com o passar dos dias, com o passar dos anos, ela teve uma característica nova, né? A crônica contemporânea. Ela foi o quê? De acordo com o tempo, ela foi mudando a característica, né? Ela tem fatos reais que acontecem no dia a dia, mas também ela é do jeito que o cronista coloca ela é caracterizada como uma ficção, tá? E a questão da sucessão cronológica, né? É os acontecimentos, né? Que acontecem no nosso dia a dia. Outro toque muito importante, pessoal, que aparece muito nesse tipo de narrativa, né, é o toque de humor. Vocês vão perceber, né, que a maioria das crônicas, elas são humorísticas, do humor, né? Tem toques de humor. Isso para conquistar mais o leitor, porque todo texto que tem esse toque de humor, ela conquista mais. Ah, professora, mas às vezes eu não acho nada engraçado na crônica. Ah, você não acha, mas a característica dela é essa, né? De prender o leitor, tá? Temos algumas características, né, da crônica que já falamos, texto narrativo, seus elementos. Mas a crônica também, ela possui tipos diferentes, tá? Elas não são de uma maneira apenas, ela tem tipos diferentes. Mas antes de ver um pouquinho os tipos de cada uma delas, né? O tipo humorístico, jornalístico, né? Vamos ver um pouquinho as características que todas elas deverão possuir. Oi, alguém falou? Eu. Não? Já. Quer continuar, Murilo, fazendo a leitura? Ih, Murilo dormiu. Ih, Murilo? Eu estava falando mutado, professor, desculpa. Não, tem problema não. Termina aqui só as principais características, por favor. Ok. Narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido, acontecimentos cotidianos. Isso. Essas são as principais características. Ah, tem essas características nesse texto, nessa narrativa, já podemos ficar ligados, né, que é um gênero crônica. Bom, vamos agora conhecer um pouco dos tipos das crônicas, né? Eu posso ler? Pode, vai lá. Tipos de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos a crônica jornalística, é a mais comum das crônicas na atualidade. São crônicas chamadas de jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, que utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. A crônica histórica. Isso, só um minutinho. A crônica. Gabriel, só um minutinho. Olha só, então, já tinha falado com vocês isso, né? Os tipos de crônica. Apesar de ela ter todo essa classificação, né, do enredo, foco narrativo, tudo que já falamos, ela tem um diferencial nos tipos. Tem o tipo de crônica jornalística, que é aquela que os meios de comunicação que, né, se colocam, né, apresentam nos meios de comunicação. Tem as históricas, né, que são acontecimentos acontecidos no passado, ok? E tem as humorísticas, que são essas crônicas
que nós utilizamos mais no nosso dia a dia, tá? Mas vocês precisam conhecer todas elas. Por quê? Às vezes, numa crônica humorística, há relatos também, né? Pode aparecer uma crônica jornalística ou também uma crônica histórica. Na mesma crônica, se misturar os tipos, ok? Pode continuar. Isso pode acontecer com outro gênero textual? O outro gênero? Sim. Não, outro gênero entrar na crônica, você fala? Não, tipo, outro gênero textual se misturar com ele mesmo. Eu tô querendo dizer. Igual a crônica Pode faz. sim. Né? É igual a tipologia, os tipos de texto. Um texto, ele pode ser narrativo, ele pode também ser descritivo, tá? E ele pode ser expositivo, sendo, tá? Que ele sempre vai ter uma predominância. O que é isso? Ele vai prevalecer mais um tipo de texto. Tipo a crônica, ela pode aparecer esses tipos de texto, narrativo, descritivo, mas a predominância dela, né, é o qual? O gênero narrativo, entendeu? Ah, entendi. Obrigado Nada. por suprir. Pode continuar, amor. Oi. Posso ler vaca e homens? Tá, deixa só o Gabriel terminar os tipos de crônica e você continua, tá bom? Vai, Gabriel, pode continuar. Crônica histórica. Isso. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens e espaço-tempo definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Isso. Então, a crônica história ela é marcada por fatos e acontecimentos históricos. O quê? Que aconteceu no passado, tá? Mesmo assim, ela possui as características da crônica, personagem, tempo, né, espaço, tudo bem definido. Ela é muito parecida com uma crônica narrativa. Vamos agora conhecer a crônica humorística, né, que é a classificação da maioria das crônicas hoje em dia. Vai. Humorística deve ser humor. Isso, vem do humor, isso aí. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Foi aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? Uma crônica apenas, ela pode misturar outros tipos de crônica. Não tem problema algum, tá? Ela não vai deixar de ser crônica. Ela só está relatando coisas que aconteceram no passado, né? E ela vai estar também falando o quê? Sobre dias atuais. Porque a crônica, geralmente a crônica jornalística, ela tá com base em quê? Ela vai criticar a política, né, a economia, só que ela vai trazer isso de uma forma de humor, em formas de humor, engraçada, né, para essa crítica não ser pesada. E geralmente o veículo de comunicação é o quê? Os jornais, as revistas, né, hoje em dia, os sites, né. Bom, obrigada, Gabriel. Agora é Pérola? A pérola. Vai, meu amor, pode continuar. Tá. Importante descartar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, como, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador, pouco narrativo e, portanto, ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Isso. Os tipos de narrador são o narrador personagem em primeira pessoa, que participa da história, o narrador observador em terceira pessoa, que apenas narra o que vê, e o narrador Onisciente. também em terceira pessoa, que
e tem total conhecimento de personagens e fatos. Pra mim travou. Professora, Oi? a minha apostila eu soltou literalmente todinha. Eu tava fazendo uma atividade uma vez em aula. Aí do nada ela soltou todinha. Eu juntei todas as folhas, só que a sua matéria, pra mim, termina em vacas e homens. Não, Tem atividade. tem mais. Tem atividade 2 e ainda tem o gênero conto. Tem mesmo, eu também tenho. Tem o gênero conto. Acho que eu também tenho. Rapidinho, olha só, isso que eu gostaria de solicitar a vocês, que vocês fizessem, tá? Conferisse essa questão. A apostila de agosto, nós vamos trabalhar 2 tipos de gênero. Crônica, é o que nós estamos fazendo hoje, né, na aula de hoje, e ainda tem o conto, vai ficar para a próxima aula. Verifiquem se vocês estão aí com os 2 tipos de gênero, crônica e conto, e as atividades, tá? Quem está aí no gênero crônica vai ver que tem 2 atividades. Gênero conto, nós temos, tá, o livro mágico e temos a atividade 2 também, que é para fazer o quê? Uma é uma interpretação de texto e a segunda atividade é para fazer uma produção de texto, nos 2 tipos de gênero. Conferiram aí? Tá certo? Sim, Professora, tá certo. eu tenho um QR Code grandão explicando explicações sobre o conto para saber mais. Um QR Code embaixo? Sim. Tem. É. Então achei. Tá achou? Isso aí. Achei. Esse QR Code aí é para vocês dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida, consultar no QR YouTube, Code. tá? Esse site aí também tem uma explicação legal. É só você apontar sua câmera pro QR Code e vai automaticamente pro YouTube no vídeo. Isso, perfeito, isso aí. Vamos lá? Voltando lá a nossa apostila? Paramos onde? Vamos ver aqui, peraí. Aqui, tá. Deixa eu falar rapidinho aqui dos tipos de narradores, né? Já falamos muito sobre isso, mas é muito importante, pessoal, tá, galerinha? Vocês reconhecerem o tipo de narrador, né? Isso já vem sendo dado a vocês, você já conhece, já foi apresentado vários anos atrás, mas vocês precisam relembrar por quê? Quando vocês entendem, tá? Quem está narrando, quem só participa ou quem narra e participa, tá? Isso é importante vocês perceberem no texto quando vocês estão interpretando, tá? Vocês já sabem que o narrador personagem vai ser em primeira pessoa. O que é isso? Os verbos estão em primeira pessoa, né? Ele fala na hora, então ele participa da história. Já o narrador observador, não. Ele sempre vai apresentar em terceira pessoa. É aquela pessoa que narra a história, que conta. O onisciente, na verdade, é um narrador em terceira pessoa também. A diferença do narrador onisciente e o narrador observador é que o narrador onisciente, ele sabe toda a história, todo o acontecimento de cada personagem, de cada fato que irão acontecer, tá? No decorrer da história. Tudo como se o onisciente fosse o criador da história, né? Ele sabe tudo, do começo ao fim, né? Do começo ao meio até o fim. Isso aí. Perfeito. Entendi. Agora, já sabemos qual é a estrutura da crônica, quais são os tipos. Vamos agora colocar em prática isso, né? Na atividade 1. Gostaria que um aluno fizesse a leitura, por favor. Eu de novo. Não, porque a Pérola tinha pedido vacas e homens, professora. Peraí, deixa eu só voltar aqui, que quando eu estou compartilhando, eu não consigo visualizar vocês. Voltando. Quem pediu? A Pérola. Tá. A Pérola já leu. Mas ela tinha pedido para ler. A Pérola já leu. Já leu, vamos dar oportunidade para outro. Só se o aluno... Eu gostaria que todos os alunos participassem um pouquinho. Isso é uma participação.
Eu vou ver como é que vocês estão lendo, tá? Lê onde? Quer que eu leia? Pode Isso, ser. vai o Miguel. Vamos fazer o seguinte: Miguel começa, vai até o meio ali, e outro aluno para finalizar o texto. Quem? Eu. Luiz Fabiano? Sim. Tá ótimo, então. Vamos vamos lá. Murilo. Lê do iniciozinho, tá? Miguel, Ok. vai lá. Meia vaca é vendida por R$1 milhão. Não, começa 1 milhão no e meio. título. Ah, no título, perdão. Isso, importante. Vacas e homens. Isso. Meia vaca é vendida por 1.600.000. A vaca Nelore olímpica da Mata Velha se tornou no último sábado. Aí você continua, Luiz Fabiano. Ela como um vulcão. Não, Joga até no- o meio. Até o meio? Pô, já É? fiz até o meio praticamente. Você só leu o subtítulo aí. Ele Não, é até o meio do texto mesmo. O animal mais caro do país e possivelmente do mundo. Cadê você? Ele tá do mundo no... Ah, tá, entendi. Não, agora eu entendi. É porque aqui embaixo é a continuação do texto, né? Isso, olha só. Ah, sim. Temos aí o título, Vacas e Homens. Abaixo do título, nós temos um subtítulo. O que seria isso? É tipo uma manchete, uma frase que vai exemplificar aí o que vai ser passado nessa crônica, tá bom? Ele retirou de algum lugar para se basear para produzir o texto. Eu estou falando isso o cronista, tá? A pessoa que escreve a crônica. Vai lá. Metade dela foi arrematada durante o leilão na Exposição Internacional do Nelore por 1.600.000. Isso. Ele leu a manchete do jornal com muita dificuldade, como sempre na escola, havia sido mal alfabetizado e de início não a entendeu. Meia vaca tinha sido vendida? Como? Por quê? Quem compraria meia vaca? Para que comprar meia vaca e não uma vaca inteira? E que metade da vaca havia sido comprada? A da frente ou a de trás? Vencendo a timidez, perguntou ao gerente do supermercado em que trabalhava o que significava aquela história. O homem riu muito e explicou. Na verdade, não se tratava de uma meia vaca, tratava-se de pessoas que se associavam para comprar uma vaca, por causa do preço, claro. Assim, o preço. Aquilo era uma coisa impressionante. 1.600.000, muito dinheiro. Ainda que o gerente tivesse ponderado que em dólar até que não era tanto, mas para ele, que não ganhava em dólar, tratava-se de uma quantia astronômica. Pegou um lápis e um papel e pôs-se a calcular em contas até que não se saía tão mal, e chegou à conclusão de que com seu salário jamais poderia comprar uma vaca daquelas, mesmo trabalhando toda a sua vida. Mesmo trabalhando várias vidas, na verdade, né? Talvez pudesse adquirir da preciosa vaca a ponta de um chifre, ou um peso da cauda, ou um fragmento do casco. Vaca fina não era uma coisa para o seu bico. Tá, obrigada, tá, Miguel? Vai, Luiz Fabiana, aí De você nada. continua. E então lembrou-se da vaca que seu pai tinha, quando moravam no interior. Não era uma vaca de elite, como dizia a notícia. Nem se chamava Olímpica. Seu nome era Mimosa. Era boa para eles a vaca mimosa. Dava-lhes leite, verdade que numa quantidade não muito grande para aquela família de 6 filhos, mas era um leite bom e quando eles tomavam aquele leite sentiam-se revigorados, esperançosos, até tão esperançosos que um dia decidiram vir para a cidade e começar uma vida nova. Foi o que fizeram, mas essa vida não se revelará
muito boa para a família. Os pais e duas irmãs haviam morrido. Um irmão estava no hospital, um outro na cadeia, acusado, mas empregado. Não, acusado de roubo, né? Aham. Porque tá bem difícil, por causa que minha apostila tá bem no cantinho, assim, não dá para ler direito. Tá, não tem problema não. Tá bom? Pode continuar. Ele, pelo menos, estava empregado, com saudade da mimosa, mas empregado com seu salário, nunca poderia comprar mais meia vaca de elite. Mas o conselho restava. Se tratasse da vaca inteira, a frustração seria ainda maior. Com um suspiro que lembrou a ele próprio o termo mugido da mimosa. Sendo ordenhada, voltou ao trabalho, que consistia naquela manhã em colocar as embalagens de leite na gondola do supermercado. Na gôndola do supermercado. Obrigada, Fabiano, Luiz Fabiano. É uma crônica, né? Retirada de alguma fonte, né? De onde é retirada essa crônica, pessoal? Para o cronista escrever essa crônica, ela teve base em quê? Quem saberia responder? Antes de ele iniciar... Ela teve base numa manchete. Isso, ele Numa teve manchete, Isso, numa manchete, né? Que seria o quê? Um trecho de um jornal, né? Que ele até coloca a data que ele viu, né? Essa manchete. Por quê? Chamou a atenção dele. Mas o que chamou a atenção desse cronista para ele fazer essa crônica, para ele produzir? Qual o assunto destaque aí que chamou a atenção dele? Uma Vaca vaca Zila. vendida por 1.600.000. Isso. Olha, ele ficou assustado. Ele falou, como é que pode? Uma vaca não, uma meia vaca. E isso ainda. Ele ficou assustado porque ele não tinha entendido ainda uma meia. Estava escrito meia, no caso. Como é que metade de uma vaca custa esse valor todo? Impossível, né? Cortar a vaca ao meio para ser vendida. Tanto que tá falando, é a vaca mais cara do país e possivelmente do mundo. Do mundo. Uma coisa assim, surreal. Vendo isso, né? Deparando com essa notícia... Tem cortes. Oi? Paga mais barato, né? Tá cortado no meio. Tá levando metade, né? Tem que ter o Se esse desconto. é o meio, ficaria... Porque o que seria quando ele fala do meio ali, várias pessoas, né, estariam incluídas ali, não é isso? O valor da vaca era tão alto que uma pessoa só não poderia comprar. Teria que ter o quê? A vaca inteira era 3.200.000. Que coisa, né? 3.200.000. Pois Beyoncé é. comprava isso assim, ó. Piscou. Não, tem gente Tá, que... mas o Verdade. Murilo falou o quê, Gabriel? Então, Oi? Você entra lá já no lugar, o cara não. já tá dando a vaca pra ela. Então, realmente, o cronista ficou assustado com esse valor, né? Surreal aí. Aí, qual foi Seria ele um narrador onisciente? Oi? Um narrador onisciente? O que aconteceu com esse cronista? Ao se deparar com essa notícia, né, com essa manchete, ele resolveu o quê? Produzir a crônica dele, né? E na crônica do cronista aí, o que ele relata? Hein? Oi, professor, eu não ouvi, tava fazendo outra coisa aqui. O cronista, né, ao se deparar com essa notícia nessa manchete do jornal, o que o cronista relata na crônica dele? Ele vai falar o quê?
Ele vai falar sobre a vaca. Isso, ele vai falar sobre a Vai vaca. falar sobre a meia vaca vendida por 1.600.000 de leilão. Isso, ele vai falar da dificuldade, né? De como é difícil esse valor todo ser cobrado por uma vaca, do que ele deveria fazer, e mesmo assim, se ele trabalhasse a vida dele toda, inteira, ele não conseguiria esse valor, nem perto, né? Então, dos extremos, né? E isso é impossível, pessoal? Ou isso pode acontecer na nossa vida, na nossa vida real? Mas é claro. Pode, Claro que acontece. né? Muitas pessoas que têm um poder Pode ser aquisitivo maior gastam milhões e milhares bilhões de dinheiro em quê? Em gado, em cavalo. E até com coisas inúteis, né? Professora, olha aqui. É. Se teve um cara que comprou um fantasma em um pote, que na verdade era só um pote com ar, que foi a 3 mil. Ah, não, deu Pode até dizer desgosto qualquer de falar coisa. que eu ia falar, cara. É. Deu até desgosto com essa Não, notícia aí mentira. Pois é, olha só que coisa surreal. Mas é fácil de comprar gado. É só ir pro Free Professora, Fire. Pode que tá coberto por ar. Que loucura, né? Então, Mas é existe. fácil, professora. Oi? Mas é fácil comprar gado, é só ir no Free Fire. Ah, Ai, no ai. Free Fire é fácil, Ai, né? ai. Ah, é fácil. Então Tem assim. que ter uma Nem todo referência, mundo é, né? Faísca gratuita. Então, é uma realidade de poucos, ou seja, uma porcentagem mínima, né? Dá esse valor apenas no gado, né? Porque gado dá dinheiro, investimento, mas são poucas as pessoas que têm esse poder aquisitivo tão grande, né? A nossa realidade do Brasil, né? Não chega nem perto. Então, o cronista, ele faz essa comparação, né? Da dificuldade de uma coisa assim que não é, a nossa realidade está longe. Existe sim aquelas pessoas que podem fazer isso, mas são pouquíssimas, né? Bom, com isso, temos aqui as questões relacionadas ao texto. A número 1 pergunta o seguinte: o texto lido é uma crônica, ok, uma afirmação, já sabemos. O trecho em letras menores, que aparece logo após, ou melhor, logo abaixo do título do texto, faz parte de uma notícia que foi publicada do jornal Folha de São Paulo no caderno Dinheiro. Ok, é o que eu falei aqui, né? É um subtítulo, né? E esse subtítulo está aqui, ó. Tá até falando que ele está em letras menores. Essa crônica aí que Miguel acabou de ler, é como se isso aí fosse baseado em fatos reais, a crônica. Isso aí. Isso aí. Então, pessoal, na letra A, número 1 aqui tem uma afirmativa, né? Uma afirmação aqui da... Professora, Oi. eu tava falando uma coisa, só que eu percebi que eu estava falando mutada. Então, Ah, é o questão da burrice, né? Não entendi. É Cadê? Pérola que tá falando? sim, sou Fala, eu. meu Tava amor. falando uma coisa. Aí eu estava mutada, só que, tipo, não deu pra mim falar. Eu já ouvi essa história. Eu já ouvi essa história em algum lugar. Tá bom, Pérola. Então, olha só, vamos continuar, tá? Só pra gente não perder tempo. Eu vou começar a correção. Quem tiver feito, eu gostaria que todos, né, fizessem. Mas sempre tem um aluno que não fez ou teve alguma dúvida na hora de responder a questão, mas não tem problema não. É só sinalizar. Aí um aluno liga o áudio e responde, tá bom? Pra gente não perder Pérola, tempo. volta a falar mutado aí, você. Então vamos lá. Número 1, letra A. Antes de serem publicadas em livros, as crônicas costumam ser veiculadas em jornais e revistas. Já falamos sobre isso. Em que jornal essa crônica foi publicada? Quem fez ela? Folha de São Paulo. Moacir Ciliar, Folha de São Paulo. 30, Não, mas foi Folha de São Paulo. Gabriel, Moacir Moacir Ciliar. Ciliar foi o 30 de criador setembro de da crônica. 2002. Mas isso tá certo, Gabriel. Mas olha só, preste atenção no enunciado da questão. Em que jornal essa crônica foi publicada? Eu não estou perguntando quem foi o cronista, tá? Somente o jornal que essa crônica foi publicada. Aí a resposta vai ser qual? Qual jornal? De São Paulo. Folha de O São Paulo. jornal. Na Folha de São Paulo. Inclusive aqui tá falando, ó, na afirmação acima. Apenas isso. Número 1, letra A, na
Desculpa, no jornal Folha de São Paulo, tá bom? Essa é a resposta. Não precisa colocar autor, não. Ok? Eu só botei Folha de São Paulo. Tá ótimo. Muito bem. Alguém colocou diferente? Gostaria de falar? Eu achei que a minha resposta estava incompleta, que eu tinha botado Folha de São Paulo também, mas eu ia botar essa. Não. Caraca, Oi. chega de coisa incompleta. A vaca já tava cortada no meio. É pra colocar coisa Tá completa. ótimo, Murilo. É só a Folha de São Paulo mesmo, porque sua pergunta Piadista. onde foi publicado. Tá bom? Ok. Vamos lá, Humor então, na piada. número Agora, 1B. professora, eu não entendo uma coisa. Piada Porque sem graça. tem. Tá. Porque tem horas Perguntei. que tem que dar. Por Porque tem quê? horas que tem que dar resposta completa ou resposta simples. Depende da pergunta, meu amor. Aqui só está perguntando na letra A em que jornal essa crônica foi publicada. Você colocando no local, não precisa colocar nem a data, nem o autor. Só está perguntando onde foi publicado. No jornal Folha de São Paulo. Agora, dependendo da questão, dependendo da pergunta do enunciado, você tem que... Né? É igual você são duas perguntas. Sim ou não? Por quê? Aí você tem que explicar o motivo. Por isso que tem que prestar atenção no enunciado da questão, tá bom? Já número 1, letra B, pergunta o seguinte: onde o cronista procurou o assunto para sua crônica? Tem uma manchete. Jornal. Isso, em uma manchete de jornal, em um noticiário de jornal. Todas essas estão corretas. Quem mais colocou diferente? Eu ia fazer piada, mas deixa pra lá. É a número 2? Não, número 1B. É, João Gabriel, parou Ah. porque essas piadas não tem graça. Na número 1B, Ah, tá. Isso. onde o cronista procurou o assunto para sua crônica. Eu Isso. botei. Ele procurou o assunto nos jornais. Isso. Isso aí. Mais alguém? Não? Todos colocaram parecido com a resposta? Ué, mas pulou uma pergunta, não pulou? Pulou não, meu amor. Número 1, letra Não, A. pulou E a não. B foi para 2, ele. Não, ele tá na letra B da 1. Aqui, ó. Onde o cronista procurou o assunto para sua crônica. Noticiário de jornal, em jornal. Como assim? Não Tá estou perdido, entendendo. Murilo? Confia, 1B. só vai. Murilo, 1B. 1B. Vê lá. Só vai. Confia. Se você... Entendi. Entendeu? Eu entendi. Sim. Que isso, Murilo? Vamos ligar porra. Vamos lá, então. Número 1, letra C. Prestando atenção. Olha o áudio aí aberto, pessoal. Tá dando interferência. Eu não tô fazendo nada, não. É o Gabriel Braga e o Murilo. Ó, Quietinho, o áudio aí tá dando interferência, tá? Desliguem, por favor. Obrigada. Vamos voltando. 1, letra C. Que tipo de assunto o cronista escolheu como ponto de partida para seu texto? Sobre aquela mesma manchete que a gente já tinha usado de resposta da pergunta passada, ele pegou, leu essa manchete sobre essa vaca que valia 1.600.000 e usou como ponto de partida para o texto. Isso. E também, Miguel, um fato que realmente aconteceu na vida real, não foi? Não teve não foi... Nós percebemos que esse fato é um fato da vida mesmo, do cotidiano? Podemos Sim, tanto classificar? que foi postado em uma manchete super conhecida, né? Isso, esse motivo, por ter sido, só um minutinho, esse foi o motivo, né, de que comprovar que esse fato realmente aconteceu, porque ele foi publicado em um noticiário de jornal, tá? Quando você publica um noticiário, mesmo que for uma notícia, né, que é uma coisa mais curta, mais objetiva, é um fato que pode ter acontecido sim, só se for fake news, né? Fake news, quer dizer, fake news. Aí realmente não tem como saber. Agora, quando a notícia, quando a reportagem, porque reportagem, vocês vão aprender isso futuramente, né? Eu acredito ano que vem. Vocês vão aprender a diferença de notícia e reportagem. Notícia é mais objetiva.
A reportagem não. A reportagem você tem que procurar os fatos para realmente se certificar que ele aconteceu, tá? Para depois não dar problemas futuros. Porque quando você relata um fato e expõe na mídia, você tem que comprovar que esse fato ele aconteceu, né? Ter fontes seguras. Tá bom? Voltando aqui à questão, tá? Número 1, letra C, esse fato realmente ele foi circunstancial na vida real, ou seja, ele aconteceu. Aí o cronista aproveitou, tá? Com base nisso, ele fez a crônica dele, tá? Ele deu início, ele Posso produziu. falar minha resposta? Pode, claro. Eu botei assim. Também que eu. Assim, não, eu tô a pergunta assim, que a equipe de assunto o cronista escolheu como ponto de partida para o seu texto. Eu botei uma vaca, porque foi literalmente isso, uma vaca. Começando Porque foi o quê? uma vaca. Não, mas o início eu não entendi. Que picotou. Fala novamente a sua resposta. Tá bom. Que tipo de assunto o cronista escolheu como ponto de partida para o seu texto? Eu botei uma vaca. Tá. Então, você só vai completar, ô Pérola? É Pérola, né? Sim. Isso. Você só vai completar a sua resposta. Não está errada, mas você vai completar falando que esse fato ocorrido, né, que o cronista escreveu, realmente aconteceu. Foi um fato real. Tá bom? Você só acrescenta aí a sua resposta. Não, professor, o nome dela é Perla. É Pérola? Não é Pérola, não? É Perla. Mas tu sabe que eu fico irritada quando me chamam assim. Entendeu? Pérola. Você só acrescenta Chama essa informação, tá? Outra pessoa, outro aluno fez diferente e gostaria de falar? Vamos lá. Letra C, eu botei uma vaca. Uma vaca? Tá, mas assim, você complementa. Pela metade. Tá? Você complementa que ela não está completa. Essa informação precisa estar na letra C. Falando que foi uma história real. Que realmente aconteceu essa história aí da vaca. Tá bom? Mais Tá. alguém? Eu fiz diferente, professor. Oi? Fiz diferente. Você fez diferente? Fez como? Fala pra mim. Foi baseada em uma meia vaca. Tá, foi baseada em uma meia vaca, né? É quando inicia-se o texto. Que vaca que tem meia? Mas esse fato realmente aconteceu. Ele foi retirado de fatos reais, né? De uma circunstância real. Não pode ser baseado. Uhum. Porque é essa a pergunta do texto, tá bom? Ok. Mais alguém? Não? Quem está em silêncio ou fez correto, ou não fez? Tá tudo certo aí, pessoal? Fez ou não fez? Ou fez ou tá igual, parecido, ou não fez a resposta. Tudo certo? Posso continuar a correção? Sim. Então vou lá, hein? Quem está com dúvida, quem estiver com dúvida, Fiz. por favor, é só falar. Vamos voltar aqui o texto. Bom, agora sim, vamos para 2. A questão número 2 pergunta o seguinte: a crônica é quase sempre um texto curto, como poucas personagens, que se inicia quando os fatos principais da narrativa estão por acontecer. Por essa razão, o tempo e o espaço são limitados na crônica lida. Ok, é uma afirmação. Na letra A, pergunta o seguinte: quais são as personagens envolvidas na história? Quais são elas? Professor, eu só vi 2, que era o gerente do vaca. mercado e o personagem principal, Isso. Eu coloquei a vaca. a vaca.
Ó, o funcionário gerente de um supermercado, não é isso? Sim. Só tem esses dois personagens, tá bom? Olha só como é que a crônica é curta e também não exige muitos personagens, tá? Ela ocorre, ela se desenvolve com poucos personagens. Oi, amor, fala. É um gerente, um funcionário? Isso. Funcionário e o gerente do supermercado. De um supermercado, né? Porque não fica claro qual é o supermercado. Fica? Não fala qual é o supermercado, Não, né? nem fala o Fala nome de do um. supermercado. Generalizando ali todo. Na É o verdade, pronome indefinido aí. Isso aí. Coitado do supermercado. Não tem nome, não fala onde fica. Isso. É Coitado, fala. tem uma história. Fala assim, um supermercado. Não se sabe onde, que local, que lugar, né? Mas sabemos que é um supermercado. Tudo bem? Não. Então vamos. Não tá bem, não? Não, porque eu só botei o gerente. Tem mais Não. algum? Não, você tem que colocar. São dois personagens. O funcionário e Murilo o depressivo. gerente do supermercado. E o gerente de um supermercado. Melhor assim. Murilo depressivo, tá bem? Não. Ah. Cara tristão. Então, Murilo, Perfeito. quais são as personagens? O funcionário e o gerente de um supermercado. Para ficar mais claro do que isso, não tem. Só podia falar o supermercado, né? Tinoco. Não fala, né? Extra. Mercado Guanabara. É. Então, pessoal, Guanabara. a aula tá Mercado Ponte finalizando. Preta. Vamos lá, senão vai terminar. Vamos corrigir Mercado número Azul. 2. Só um minutinho. Vamos corrigir até a questão do número 2, letra B, tá? Depois, na próxima aula, faremos o restante. Na letra B, pergunta o seguinte: onde e quando acontecem os fatos? Eu sei que acontece na cidade, mas eu acho que Não, quando tem nada não no texto sabia. falando 30 quando de 9 de acontece. 2002. Eu só vi que foi postado em 2002, só isso. Isso. Acontece Mas na olha, fazenda. vocês não acabaram que falam sobre o supermercado? Acontece no Acontece no supermercado Isso. no dia 30 de 9 de 2002. Isso, mas aí aparece que foi pela manhã. Acontece no supermercado pela manhã. Aparece aí que é de dia. Mas tem que falar o dia ou tem que falar Não o... precisa falar. Você pode colocar o dia também ou no supermercado pela manhã apenas. Se você colocar o dia, tá ótimo, tá? Ok. Tudo bem? Vou ali no texto azul. Isso. Costa Azul. Vamos Eita, lá, olha eu tinha só. botado cidade em vez de supermercado. Você coloca assim, ó. Na cidade, no supermercado, porque na cidade aí não fica, né? Fica mais claro no supermercado. Fica mais correto, né? Melhor assim. Olha só. Vai terminar a nossa aula? Então ficaremos por aqui, tá bom? Façam o restante das atividades para que possamos corrigir na próxima aula, ok? Combinado? Sim. A próxima vez que eu chegar no mercado, eu vou pedir uma vaca da Olha só, metade. pessoal, eu não vou colocar o gabarito, apenas quando terminar a correção da crônica de toda a atividade, tá bom? Gabiroto. Tá bom. João Gabriel, pede pela Até parte a de trás, próxima. beleza?